Poderoso Deus, Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso, Pai. Tudo está em Ti, meu Senhor. Não existe nada que não está em Ti, Pai. Desde o sopro da vida até o recolher, desde a semente que brota até a árvore que frutifica, desde os vales que abrem até os rios que secam, tudo está nele. Não olhem para o homem, olhem para o alto, olhem para o Pai, Ele que tem tudo que nós necessitamos, Ele tem todas as respostas, Ele tem tudo nas mãos dEle. Não existe nada que não esteja nele. As tuas respostas estão nele, as necessidades estão nele, aquilo que tu busca está nele, a libertação da tua casa está nele. O vazio que tu tem dentro do teu peito está nele, ou melhor, é o lugar dele. Não existe nada nem ninguém superior ao Deus de Israel. Não existe nada nem ninguém. Quando nós cantávamos Poderoso Deus, o Senhor ali dizia me falava bem assim: fala do meu poder. Existe um poder liberado sobre a igreja, um poder para a igreja acessar. Por quê? Porque esse poder está no teu DNA. Se um pai poderoso vai gerar o quê? Filhos poderosos. Existe uma autoridade sobre nós. Nós temos autoridade sobre legiões de demônios. Podem se levantar legiões em nome de Cristo. Nós damos ordem, eles têm que bater em recuada. Não existe nada nem ninguém que possa contra o Deus poderoso. Nós temos que entender quem é o Deus que nós servimos. Nós temos que entender. Igreja, abra teu entendimento sobre quem é o Pai. Tudo está nele, a resposta está nele. Não existe nada que não esteja no Pai. Amém, meus queridos. Amém. Amém. Existe uma autoridade sobrenatural liberada sobre cada um que está aqui. Nós temos que aprender a acessar essa autoridade. Essa autoridade foi liberada não sobre o pregador, não sobre o evangelista, mas sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é eu que estou te falando, é o Senhor que está te falando. Em nome de Jesus, abra o teu entendimento
através do Espírito Santo de Deus, te trazendo revelações dos céus, não revelações humanas, não entendimento humano, mas entendimento divino, vindo diretamente do Pai. Amém, queridos, amém, queridos. Abra teu coração, não para o homem, mas para a palavra de Deus, para a palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, saúde toda a igreja com a paz de Cristo, amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Romanos, capítulo 6, do 12 ao 23. Romanos, capítulo 6, do 12 ao 23. Queridos, existe uma autoridade muito grande, uma autoridade, podemos dizer assim, sem medidas. Mas por que sem medidas? Porque um Pai que tem toda a autoridade, tem todo o poder nele, vai gerar o quê? Filhos poderosos. Então, quando o inferno se levantar contra ti, bata no peito e diz assim: eu sou poderoso em Cristo Jesus. Eu sou poderoso em Cristo Jesus. Ele derramou o sangue dele por mim. Através desse sangue eu tenho poder para repreender principados, potestades. Nada nem ninguém vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração, amém? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês. Desculpa, porque vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que quer dizer isso? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Amém? Podem tomar seus assentos.
Eu estava orando, eu estava falando com Deus, e o Senhor começou a me direcionar para eu falar do pecado. E eu fui muito tocado para falar do que está sendo pregado a respeito do pecado nos dias de hoje. O que está sendo pregado sobre a graça de Deus nos dias de hoje. E o que verdadeiramente o Pai quer dizer. Porque Cristo, Ele se entregou por mim e por ti numa cruz. E Ele não se entregou simplesmente para permitir-nos pecarmos. Mas nós vamos entender nessa noite por que Ele se entregou naquela cruz. E a palavra de Deus nos diz: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que use a fim de fazer o que é mal. Então ele diz para nós não nos entregarmos no pecado, para nós não entregarmos nosso corpo ao pecado, para nós não praticarmos a natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do pecado. Então a palavra de Deus nos diz que quem pratica o pecado, aquele que pratica é do diabo. Mas nós temos que entender o que é praticar o pecado e o que é nós lutarmos contra uma natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos o pecado sobre a nossa vida, quando nós somos praticantes do pecado, quando nós vivemos no pecado e nós olhamos o pecado e não queremos sair dele, nós aceitamos o pecado na nossa vida, a palavra de Deus nos diz que nós pertencemos ao diabo, porque aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza, mas nós não somos completamente libertos do pecado. A palavra de Deus nos diz: se nós falarmos que nós não somos pecadores, nós estamos mentindo. Mas ela também diz que nós devemos confessar os nossos pecados e lutarmos contra ele. Em Tiago 3, ele fala sobre um membro do nosso corpo, ele fala sobre a língua. Ele diz que esse pequeno membro faz com que nós venhamos a pecar grandemente. Através de quê? Através de fofocas, mentiras, através de falatórios mal de alguém. Até muitas vezes uma pessoa erra com a gente. O que a gente faz? A gente começa a espalhar aquilo para o maior número de pessoas, para que elas saibam. Mas será que realmente é a vontade de Cristo? Ou será que Ele deseja que tu perdoe aquela pessoa, que tu ame aquela pessoa, que tu abra teu coração para entender que ela ainda não aceitou a Cristo da mesma forma que nós? Ele compara a nossa língua como um freio na boca de um cavalo. Quando nós colocamos um freio na boca de um cavalo, nós conseguimos dominar aquele animal, fazer com que ele ande por onde a gente quer que ele ande. E ele compara, ele diz assim: se nós conseguimos dominar a nossa língua, nós conseguimos dominar o nosso corpo inteiro. Amém, queridos? E essa mesma palavra, ela fala sobre fontes. A palavra de Deus diz que nós somos, que um rio de água viva, que é Cristo, ele flui através da nossa vida, ele flui através de nós, que nós somos uma fonte. Só que se eu usar minha boca para amaldiçoar alguém, o que eu faço com a fonte?
eu a contamino. E da mesma fonte que jorra água ruim, água contaminada, água não potável, não pode jorrar bênção, não pode jorrar água potável, não pode jogar água limpa. Toda vez que nós amaldiçoamos, que nós falamos mal de alguém, nós estamos não simplesmente falando mal de alguém, amaldiçoando alguém ou defamando alguém, mas nós estamos trazendo dá para se dizer, uma maldição sobre nós. Por que uma maldição? Porque eu já não consigo mais, eu não posso abençoar alguém, porque eu contaminei a minha fonte, porque eu estou contaminado, porque da mesma fonte não pode jogar água ruim e água boa. Então esse é um domínio que nós temos que ter sobre o nosso corpo. O pecado não dominará vocês, pois não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O pecado não dominará mais vocês, porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Então nós temos que entender o que é a graça de Deus. Se a palavra de Deus está nos dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós por causa da graça, quer dizer que nós, acessando a graça, nós temos poder sobre o pecado para vencermos todo o pecado sobre a nossa vida. E hoje em dia nós temos que cuidar muito, porque tem sido pregado que a graça, que Jesus nos ama tanto, que Ele se entregou na cruz para que nós pudéssemos pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa, e daí Ele se entregou no nosso lugar, e toda a nossa conta já foi paga, até a nossa morte. Mas aqui está dizendo que a graça é um poder vindo dos céus, que nós acessamos a graça através da fé, para vencermos o pecado. Então a graça ela é acessada para nos dar força, para nos dar poder, para nós vencermos esse pecado, essa natureza pecaminosa. A nossa natureza ela é pecaminosa. Quando Adão pecou, ele trouxe, que um pregador disse que ele deformou o molde, e nós viemos com o molde deformado. Mas Jesus se entrega e o molde é refeito, e a natureza pecaminosa não tem mais poder sobre nós, ela não tem mais poder sobre nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que farei? Primeiramente, me apresentarei ao Pai, confessarei os meus pecados a Ele, vou falar das minhas naturezas, da minha natureza carnal, vou falar de tudo aquilo, vou apresentar tudo aquilo que a minha natureza carnal está sendo contra a palavra dele, contra aquilo, contra os ensinamentos. Vou pedir perdão e vou pedir forças contra este pecado, porque a palavra de Deus diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Então cada vez que nós estamos glorificando, nós estamos crescendo, e o pecado vai perdendo força sobre nós. Ah, meu irmão, tu é 100% santo. Não, mas a santidade é algo que eu tenho buscado constantemente na minha vida, ser uma pessoa melhor. Mas e como é que tu se avalia? Eu avalio o momento que me converti, eu avalio no meio da minha caminhada, e eu me avalio no dia de hoje.
e venho verificando passo a passo se eu estou crescendo em Cristo, se eu estou sendo uma pessoa melhor, se a minha natureza está sendo transformada. E é isso que nós temos que nos avaliar constantemente. Nós não podemos aceitar estarmos estagnados no mesmo ponto, sem crescermos espiritualmente, sem nos desenvolvermos em Cristo. Em Jesus, glórias. Santo é teu nome. No 17 diz assim: mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração às verdades e os ensinamentos que receberam. Obedecem de todo o coração às verdades e os ensinamentos que receberam. Quais são as verdades, quais são os ensinamentos? Eu posso estar te passando verdades aqui, posso estar te passando ensinamentos, mas todos que vêm da palavra de Deus. Então Ele tem nos ensinado constantemente, através de sua palavra, verdades e ensinamentos. E quando nós somos obedientes, nós obedecemos e nós colocamos aquilo em prática, ali a natureza do pecado também está sendo enfraquecida sobre nós, está perdendo força sobre nós, não tem mais domínio sobre nós. Amados, a palavra de Deus nos diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então nós temos que obedecer aquilo que Cristo, aquilo que o Pai nos ensinou. Então nós temos que dia após dia irmos praticando aquilo que a palavra nos diz, mesmo que aquilo é contrário à minha forma de ser, mas eu vou praticando, eu vou buscando, eu vou orando, e quando vê, eu já estou fluindo naquilo ali. Quando vê, aquilo ali, aquele pecado ali já não me prende mais, e quando eu olho, o Espírito Santo me traz uma revelação ao meu coração, que olha, isso aqui que tu está fazendo não é bom para ti, isso é pecado, isso é errado. E ali nós vamos e nós crescemos um pouco mais. Isso são como degraus que nós vamos subindo dia após dia. Nós vamos crescendo de glória em glória, nós vamos buscando, nós vamos nos desenvolvendo, e nós vamos mudando o nosso nível espiritual. E aqui tem uma chave poderosa. Quando éramos escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito, porém, o que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha. Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas coisas da velha natureza que quando eu fazia, me envergonharam, e quando eu aceitei a Cristo, aquilo me trouxe uma vergonha. Poxa, como é que eu pude viver dessa forma? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu tinha tais comportamentos? Como é que eu pude ser uma pessoa daquela forma? Como é que eu pude pensar que eu era superior a alguém, que eu tinha Como? E tem coisas que o Espírito Santo começa a te trazer e tu começa a ficar envergonhado. Só que tu tem que pensar no seguinte: a igreja, nós temos que entender o seguinte: nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o sacrifício da cruz, nós fomos até lá, nós fomos batizados nas águas, nós descemos das águas, nós voltamos das águas, toda a natureza pecaminosa foi lavada, toda a natureza pecaminosa está no mar do esquecimento, num local onde é proibido pescar,
Tudo aquilo que antes de eu conhecer a Cristo está lá no meu passado e já não tem mais legalidade sobre mim. Aquilo passou. Só nós temos que cuidar, que muitas vezes o diabo, ele vem e começa a sussurrar no nosso ouvido: mas justo tu acha que tu vai conseguir fazer isso? Olha lá o que tu fazia, olha para trás, tu não te vergonha disso? Olha as barbaridades que tu já praticou na tua vida. E daí tu lembra que tu desceu as águas, daí tu lembra que tu é nova criatura, daí tu lembra quando tu saiu daquelas águas, vieram irmãos te abraçar e falar: olha aqui um bebezinho recém-nascido saindo das águas. Por que um bebezinho? Porque não tem pecado. Então uma nova criatura em Cristo, é uma nova criatura em Cristo. Mas e o meu pecado daqui para frente? Eu vou confessar ao Pai, Ele vai me perdoar, e eu vou pedir forças para lutar contra essa natureza pecaminosa. Daqui para frente eu vou pecar, daqui para frente eu vou apresentar ao Pai, eu vou pedir perdão a Ele, eu vou pedir forças a Ele, eu vou lutar contra o pecado, eu não vou aceitar aquilo sobre a minha vida, vou lutar constantemente. E adote Marcos em tua vida. Qual foi o melhor momento que eu estive com Cristo? Foi esse. Então busca mais. Olha para como é que eu estou hoje, olha o quanto tu cresceu, olha o quanto se desenvolveu espiritualmente. No início da minha conversão, meus irmãos, eu tinha que estar toda hora pedindo oração: ora por mim, me ajuda, vem. Tem noite que eu não consigo dormir, sou atormentado por demônios. Algumas vezes eu também não consigo dormir hoje em dia. Algumas vezes demônios se levantam contra a minha vida para me atormentar. Aí eu me levanto, eu digo assim: em nome de Jesus eu te repreendo agora, que não tem nenhuma legalidade sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre minha esposa, sobre os meus filhos. Toda a legalidade que tinha sobre ti foi quebrada no momento que eu aceitei o sacrifício de cruz na minha vida, no momento que eu desci aquelas águas, no momento que eu disse que o Cristo era o Senhor da minha vida. Nada vindo do inferno tem legalidade, nada vindo do inferno tem legalidade sobre ti, meu irmão. Tu tem poder sobre o inferno. Nós temos poder sobre legiões de demônios em Cristo Jesus. Nós temos poder, esse poder está liberado sobre nós. Nós temos que aprender a acessar, nós temos que aprender a buscar, nós temos que aprender a nos consagrar, nós temos que aprender a lutarmos contra o pecado, contra os desejos pecaminosos, aquilo que eu olhar e o Espírito Santo me dar o entendimento: isso é pecado. Então eu começo a lutar contra aquilo, contra aqueles desejos carnais, contra aquelas vontades da carne. Muitas vezes o diabo, ele prepara ambientes para pegarem os filhos do Deus vivo. Tu nunca entrou num ambiente onde pessoas começavam a te irritar, pessoas começavam a tentar te tirar do sério? Nunca entrou em ambientes onde pessoas começaram a te provocar, começaram a usar N situações? Nesse momento, tu te concentra, fala: Senhor, eu sou teu, vem com a tua natureza sobre mim. E pessoas levantam a voz contra ti, e tu não levanta a tua voz, tu te mantém sereno, tranquilo, como aquele cordeiro que se entregou na cruz.
E daí tu busca sabedoria em Cristo para dar respostas consistentes, para dialogar conforme deve ser. Muitas vezes nós nos dobramos, nós nos humilhamos para não entrarmos em contendas programadas pelo diabo. Mas olha só, eu fiz tudo aquilo, xinguei ele, preparei um ambiente para humilhar ele, fiz tudo aquilo e ele veio e em público ele se desculpa perante mim. Tudo aquilo que eu preparei para envergonhar ele e tudo mais, ele dá um sorriso, me pede desculpas, se humilha perante mim. Por que isso? Porque Cristo, ele se humilhou perante todos, por causa de ti e de mim. Ele levou para aquele madeiro os meus e os teus pecados. Ele se entregou como um cordeiro. Ele se entregou como um cordeiro. A Bíblia fala que ele é o cordeiro e o leão. Só que tu nunca vai acessar a natureza do leão se não for pela do cordeiro. Só vai acessar a natureza do leão através da natureza do cordeiro. Toda vez que tu vem com uma natureza humilde, com uma natureza, a natureza de Cristo, no teu espírito, a natureza do leão se manifesta. Demônios, o diabo ele prepara ambientes, o diabo ele é um legalista, ele prepara ambientes para tentar nos acessar. E toda vez que nós nos exaltamos, toda vez que nós nos magoamos, toda vez que nós damos uma brecha para ele, é por ali que ele vai entrar. Por isso que ele usa pessoas para nos tirar do sério. Por isso que ele usa pessoas que ainda não receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para nos chatearem, nos deixarem tristes. Só que daí a natureza do cordeiro ela se manifesta sobre nós. Quando te acertarem uma face, ofereça outra face. Amém, queridos? Então, todo pecado nós confessaremos ao Pai. Sempre que vier um desejo pecaminoso sobre mim, eu vou repreendê-lo em nome de Jesus. Falar que eu não aceito aquilo. Uma vez eu estava com uma mágoa no meu coração com uma pessoa. Eu fui orar por aquela pessoa, eu não consegui. E era uma madrugada, eu comecei a bater no meu peito e falando bem, comecei assim: Senhor, em teu santo nome eu não aceito isso sobre mim. Em teu santo nome eu não aceito isso sobre mim. E comecei a bater no meu peito e comecei a falar que eu não aceitava aquilo. E começou a me dar uma ânsia de vômito. E eu comecei a ficar embrulhado no meu estômago e comecei como se eu estivesse vomitando, mas alguma coisa de dentro de mim estava saindo. Porque eu disse que aquela natureza eu não aceitava sobre mim. Amém, queridos? O pecado, ele nos enfraquece. O pecado, ele enfraquece a igreja. E nós crescemos de glória em glória. E a palavra de Deus nos diz: sejam santos, porque eu sou santo. Eu vou pedir para o louvor se posicionar, por favor. Vamos nos colocar de pé, por favor. Queridos, o pecado, ele não pode ter domínio sobre nós. Jesus se entregou numa cruz, para que através da graça nós tivéssemos poder, tivéssemos força sobre todo o pecado, sobre toda a natureza pecaminosa, sobre tudo aquilo que nos domina. Muitas vezes a nossa natureza humana, ela é reativa e nós queremos fazer a nossa justiça,
mas Cristo é a nossa justiça. Aleluia. A Ele, nele está a nossa justiça. Não permita que o diabo te engane. Não permita que o diabo tenha legalidade sobre ti através do pecado. Não permita que falsas doutrinas entrem no teu coração, falando que Jesus se entregou na cruz para que nós pudéssemos pecar. Não, Ele se entregou na cruz para que o poder dos céus, através do Espírito Santo, se manifestasse sobre a igreja. Nós temos poder, existe um poder sobre nós. Quando nós colocamos a mão sobre uma pessoa possessa, nós damos uma ordem, aqueles demônios têm que sair. Nós damos ordem sobre as enfermidades, elas têm que sair. Se existe algo que te prende, confesse agora para Cristo, confesse para o Pai. Por quê? Porque isso nos enfraquece, isso nos afasta dEle. Isso pode te tirar da presença do Pai. Uma rebelião contra um líder, indiferente do nível, isso vai te trazer maldição. Davi, ele foi perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, mas Davi olhava e sabia que Saul tinha sido levantado por Deus, e ele sabia que ele não poderia matar Saul, que ele não poderia falar mal de Saul, e ele nunca se levantou contra Saul. E um dia o pai olha e disse: tu aprendeu a lição, Davi, agora eu vou tirar Saul e vou te botar no trono, porque tu entendeu a minha lição, Davi. Aprenda a lição que o pai está te ensinando. Aprende aquilo que ele está te ensinando. Não se rebele. Não se rebele contra lideranças. Não se rebele. Um dia Saul vai ter que cair, e aí o Senhor vai te levantar. Mas Ele só vai nos levantar no momento que nós aprendermos a lição, que nós aprendermos que a justiça está nele, que a justiça é dele. Nós temos que fazer a nossa parte, lutarmos contra o pecado, lutarmos contra doutrinas de demônios. Mas um pecadinho não faz mal, eu vou deixar. O pecadinho é uma porta de acesso do inferno às nossas vidas. Quando eu vejo que aquilo é pecado, e eu permito aquilo, e eu alimento aquilo, naquela porta, Satanás entra e sai no momento que ele quer. Então, em nome de Cristo, que todas as portas do inferno sejam fechadas agora, que toda a natureza pecaminosa, tudo aquilo que nos prendia, seja rompido agora em nome do sangue do Cordeiro. O pecado não tem domínio sobre nós. Pai, eu te peço, Senhor, derrama da tua graça, Senhor, da graça, Pai, que nos dá força contra todo o pecado, Senhor, da graça, Senhor, que nos fortalece, Pai, da graça, Senhor, que nos transforma em gigantes, Pai, da graça, Senhor, derrama da tua graça, Pai, sobre esse lugar, Senhor, derrama da tua graça, Pai, vem como um romper, Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. Sim, eu não te criei para te ser um escravo. Eu não te criei para te ser um escravo. Tu és livre. Tu és livre em nome de Cristo Jesus. Tu és livre de todo o pecado agora.
Eu declaro na tua vida, eu declaro liberdade, liberdade em Cristo Jesus, liberdade para ser feliz. Eu repreendo todo espírito de depressão, eu repreendo todo espírito de depressão, todo espírito maldito que te acorrenta, eu repreendo agora. Tu nasceu para ser feliz em Cristo Jesus. Mas eu não terei aflições desse mundo, terás. Sim, tu vai ter aflições desse mundo, mas tu vai passar pelas aflições com um sorriso no rosto, porque tu vai passar de mão dada com Cristo Jesus. Ele vai dizer: vem cá, filhinho, que eu vou contigo, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te envolver com os meus braços de amor. Eu quero te cuidar, eu quero tratar as tuas feridas, eu quero tratar as tuas feridas, eu quero tratar as tuas feridas. Permita ser tratado pelo Pai. Diga agora: Espírito Santo, vem sobre mim, trate as minhas feridas, trate as minhas feridas, em nome de Jesus. Não permite que o pecado te domine, não permite que o diabo